Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 6, que você poderá acompanhar no seu livro didático na página 24, sobre o tema Globalização e a Nova Ordem Mundial. Professor Rubens, o que é esse processo de globalização? Como nós podemos observar ele na atualidade? Pessoal, inicialmente dizer que a gente acha que a globalização é algo surreal, que está muito longe da nossa realidade. Mas eu gostaria de citar aqui 3 aspectos da globalização que nós vivenciamos na atualidade. Primeiro, é essa aula remota que você está assistindo agora. Ela só é possível graças à internet, que interliga as redes mundiais de computadores através do processo de globalização. É uma tecnologia, uma ferramenta que coloca o mundo todo em acordo, né? Então, por esse motivo, vocês estão tendo essas oportunidades dessas aulas remotas. A internet é advento do processo de globalização. Caso contrário, nós não teríamos aula de forma alguma. Então, uma das formas das pessoas se manterem conectados hoje é através da internet. E isso reflete no processo de globalização. O segundo exemplo atual da globalização é a própria pandemia da Covid. Vocês perceberam a rapidez com que o vírus da Covid espalhou pelo mundo todo? Isso é processo de globalização. Com a globalização, as pessoas se deslocam muito mais rápido. Os aeroportos vivem cheios, milhares de voos diários e as pessoas terminam levando de uma área para outra, de um país, de um continente para outro, as doenças do seu território, do seu país, do seu continente. E é por isso que uma doença surgida na China ganhou o mundo todo e hoje é uma presença global, tanto é que é uma pandemia. Isso também é reflexo desse deslocamento maior das pessoas, que é proveniente do processo de globalização. Houve uma revolução nos transportes. A rapidez com que as pessoas se deslocam é a mesma rapidez com a qual elas levam o vírus de uma região para outra. E outro exemplo do processo de globalização na atualidade também é a rapidez com que os laboratórios desenvolveram a vacina para combater os efeitos da Covid-19. Em outros momentos, uma vacina demoraria 5, 6 anos para ficar pronta. Mas como nós tínhamos um caráter de urgência, uma emergência, em 1 ano, vários laboratórios desenvolveram a vacina. E isso só é possível por causa das pesquisas nos laboratórios, dos investimentos, milhões, bilhões de dólares, graças ao processo de globalização. Então perceba que a globalização ela é muito mais próxima de nós do que aquela realidade que a gente acha distante, surreal. Vamos dar outras características do processo de globalização? Primeiro deles, pessoal, a primeira característica é o processo de mundialização do capital. Como assim, professor Rubens? As empresas transnacionais ou multinacionais são aquelas grandes empresas que surgem geralmente nos países ricos, nos países desenvolvidos, e instalam filiais em várias partes do mundo. E trazem para a nossa casa, para a nossa realidade, produtos que, se não fossem essas empresas, nós não teríamos condições de usar. Vamos dar exemplo. Eu gostaria de citar da Alemanha, por exemplo, nós consumimos produtos de farmácia da Bayer. A Bayer é um laboratório farmacêutico alemão. Automóveis da Alemanha, Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, Volvo, todas essas empresas são alemãs e que têm no Brasil fábricas. A Adidas, que produz tênis e roupas esportivas, é uma empresa alemã, são o quê? Transnacionais ou multinacionais. Sua sede, sua matriz fica na Alemanha, mas eles têm fábricas produzindo para vender no mundo todo, inclusive no Brasil. Vou citar outros exemplos. A Nestlé é suíça. A Danone é italiana. A Fiat é italiana. A TIM, que é essa operadora de telefonia móvel, é italiana. A Peugeot, a Renault, o Carrefour são franceses. A Toyota, a Nissan são japonesas. A Samsung e a Hyundai são sul-coreanas. A Philips é holandesa. Dos Estados Unidos nós temos a Coca-Cola, o McDonald's, a Ford, a Chevrolet. Então perceba que o mundo ele é tomado por empresas multinacionais ou transnacionais. Como o próprio nome diz, multinacionais é uma empresa que tem várias nações. Ou transnacionais é uma empresa que é criada num país e ultrapassa as fronteiras desse país, levando filiais para várias partes do mundo. Então, boa parte dos produtos que nós consumimos, que nós utilizamos hoje, são de empresas multinacionais ou transnacionais. Isso é a mundialização do capital. Ou seja, as empresas estão no mundo todo. Outro aspecto importante do livro de vocês são as organizações empresariais. Existem hoje no processo de globalização 3 formas de organizações empresariais. O truste,
Trust é o que nós chamamos de fusão de empresas. Professor, o que é fusão? União. São quando empresas se unem os capitais e se tornam uma só. Gostaria de citar exemplo de um trust, a Ambev. A Ambev uniu 3 marcas de cerveja, Antártica, Brahma e Skol. Hoje é uma empresa só. Gostaria de citar outro trust. A Nestlé comprou a empresa Garoto, que fabrica chocolates, virou uma empresa só. Então isso é um trust. É quando há uma união de empresas, né? Quando elas se unem é um trust. Outro exemplo é holding. Holding são empresas contratadas para gerenciar outras empresas. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu sou um artista, eu sou um cantor, eu preciso de um gerenciador da minha carreira, de um empresário. Então eu procuro uma holding, eu procuro um empresário, é ele que vai agendar meus shows, que vai estruturar toda a questão da logística, de hotel, por quê? Minha função é cantar, por exemplo. Eu sou artista, então eu contrato uma holding para gerenciar a minha carreira. Jogadores de futebol, atletas, em geral de outras modalidades, todos eles contratam outras empresas para gerenciarem sua carreira. Isso é uma holding. É quem cuida de agenciar carreiras. E existe um outro tipo de organização empresarial que são os cartéis. Cartel, pessoal, é geralmente quando empresas do mesmo ramo de atividade, elas combinam os preços do produto. Isso é até uma prática criminosa. Vamos dar exemplo. É muito comum a organização de cartel entre postos de combustíveis. Donos de postos de combustíveis, quando eles se unem numa cidade e estabelecem os preços iguais da gasolina, do óleo diesel, do álcool, está havendo ali uma combinação de preço, está havendo um cartel. Então o cartel é quando empresários de um mesmo ramo de atividade, eles se reúnem e combinam para estabelecer os mesmos preços dos seus produtos. E não é certo, isso é crime porque fere uma regra do capitalismo, que é a da livre concorrência. Entenderam? Então essas são as 3 principais organizações empresariais. Trust, que é a fusão de empresas, é a união de empresas. Holding, são empresas que cuidam de outras empresas ou de outras carreiras. E cartel, que são empresas do mesmo ramo que combinam preços de produtos. Tudo bem? Continuando, existem também, pessoal, na globalização 2 tipos de desemprego. O desemprego estrutural é quando o homem está sendo substituído por máquinas. Isso está acontecendo muito, é um processo de automação da produção. Nas fábricas hoje, boa parte dos empregos estão sendo substituídos, a mão de obra humana, por máquinas. As máquinas são muito melhores para os donos das fábricas, elas não recebem salário, não cansam, não adoecem, não têm férias, trabalham 24 horas, então está havendo uma substituição gradual da mão de obra humana por máquinas. Esse tipo de desemprego é chamado de desemprego estrutural. E o outro tipo de desemprego é o desemprego conjuntural. É quando o mundo está vivenciando uma crise. É como atualmente. A pandemia gerou muito desemprego conjuntural. Setores como bares, restaurantes, hotéis, setores de transporte, entretenimento, shows, está tudo parado por causa da pandemia. Isso gera uma grande leva de desempregados. Mas é um desemprego conjuntural. É só por causa da crise. Se Deus quiser, com a vacina, logo logo tudo voltará ao normal e esses empregos serão readquiridos. Então, desemprego estrutural, quando o homem é substituído por máquinas. E o desemprego conjuntural, quando há uma eventual crise. Ok? E para nós terminarmos, existem blocos econômicos regionais. Os principais blocos econômicos hoje são a União Europeia, 27 países, fundada em 1957, o Mercosul, que é um bloco aqui que tem o Brasil como líder, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela são os membros, o SMCA, Estados Unidos, México e Canadá, e a APEC, o Bloco do Pacífico. Esses são os principais blocos econômicos da atualidade. E para a gente fechar, lembrando que existem cidades na globalização que são importantes. São grandes centros que a gente chama de cidades globais. Nova York, Paris, Roma, Londres, Tóquio, Pequim, na China, São Paulo, são grandes metrópoles que classificam como as principais metrópoles globais do mundo, importantíssimas no processo de globalização. Ok? Forte abraço e até a próxima.